Olá, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do canal Veros Horror. E essa história de hoje foi enviada para a gente por uma das primeiras inscritas do nosso canal. Gratidão. Vamos para a história. Passei por uma experiência, há uns anos atrás, muito perturbadora. Eu fui passar um feriado prolongado em uma pequena cidade no interior do Rio de Janeiro. Lugar calmo, aconchegante, muito simples, mas maravilhoso. Tipo roça, com gado e cabras nos quintais das casas. E a maioria dessas casas, por sinal, não tinham muros. Quase todos tinham cercas de arame ou bambu. As casas com seus quintais grandes e com árvores frutíferas e bancos de madeira à sombra dessas árvores. Galinheiros e fogões a lenha. Um verdadeiro paraíso para quem tenta fugir dos barulhos das grandes cidades. Fiquei na casa de uma tia, uma irmã de minha mãe. Essa minha tia tinha o costume de reunir toda a família, que não era pequena, em volta da fogueira no quintal. E se juntavam também amigos e vizinhos mais próximos. Cada um trazia alguma coisa, tipo garrafa com café ou suco de fruta, um bolo salgado, um bolo de milho. Assim ficávamos até tarde da noite, rindo e conversando. Os mais velhos, sempre com histórias antigas, umas engraçadas, outras de romance proibido e muitas de terror, de assombração. E foi uma dessas histórias que me chamou a atenção. Perto da casa da minha tia passa um rio, não sei o nome, mas é um rio bem grande e extenso. E em alguns trechos tem até correnteza. Eu acho muito perigoso, mas tem crianças que tomam banho nesse rio em dias quentes. Beirando as margens do outro lado do rio, tem uma mata bem fechada. Lá, os moradores chamam de Floresta da Angústia. De certa forma, eu acho que foi exatamente esse nome que tanto chamou minha atenção para tal história. Um dos vizinhos contou que quando criança já ouvia que jamais as pessoas deveriam atravessar o rio, pois as pessoas que entraram na Floresta da Angústia desapareciam ou voltavam possuídos, loucos, vendo coisas que mais ninguém via. Ele disse que um parente dele foi procurar frutas nessa floresta. Ficou dias desaparecido e quando finalmente retornou, não era ele mesmo. Voltou calado, triste, quase não saía mais de casa, já não se alimentava direito, até que uma noite se trancou em seu quarto, dizendo que tinha alguém atrás dele e simplesmente tirou a própria vida. Eu passei a noite toda pensando nessa tal floresta, até que pela manhã eu pedi para um de meus primos que me levasse até a parte das margens que dava para avistar essa floresta. Eu tive que insistir bastante, pois todos daquele lugar evitaram a todo custo chegar próximo às margens do outro lado. Até mesmo os pescadores locais não jogavam suas redes naquela área. Diziam que dava má sorte. Se chegasse muito perto, os pescadores ficavam doentes e acabavam adoecendo toda a família. Mas meu primo acabou me levando até lá de barco. E ele não desceu do barco, mas eu não me contive. No primeiro instante, era uma mata normal, com sons de pássaro, barulho de água do rio. Senti naquele momento uma paz muito grande. Nada do que me assustou tanto. Afinal, estava em um dia lindo e ensolarado. Isso me dava ainda mais curiosidade de entrar cada vez mais na mata. Eu sentia um cheiro muito agradável de terra molhada, mato fresco, tipo cheiro de cachoeira. Então eu fui entrando cada vez mais, andando entre as árvores. Meu primo entrou em pânico, começou a me chamar desesperado, com medo que eu não voltasse, e seria culpa dele por ter me levado até lá. Mas eu estava encantada com aquele lugar.
Eu só pensava naquele momento o porquê que chamavam de Floresta da Angústia aquele lugar lindo. Não fazia sentido. A voz de meu primo se fazia cada vez mais distante. Já não conseguia mais ouvi-lo. Foi nesse momento que me deparei com a verdadeira floresta escura, densa e sufocante. Aquele cheiro maravilhoso havia desaparecido e deu lugar a um aroma pesado de morte. Eu tentei voltar, mas todas as árvores e arbustos eram idênticos uns aos outros. Foi quando me dei conta que eu estava perdida, sozinha, em um lugar desconhecido. Meu celular não tinha rede, eu não tinha como pedir ajuda e me sentia cada vez mais desesperado, sufocado. Eu já não conseguia nem mais gritar alto. Foi me batendo um pânico. Eu realmente senti toda a angústia daquele lugar. Eu tentei me acalmar e me concentrar. Eu tinha que sair dali de qualquer forma. Foi quando comecei a ouvir o som do rio e fui tentando chegar às margens novamente. Mas vou confessar uma coisa absurda que senti naquela floresta. Parecia que eu estava sendo seguido, vigiado, e, e essa sensação só aumentava à medida que eu ia me aproximar. E essa sensação só aumentava na medida que eu ia me aproximando do rio. Com muita aflição e realmente angustiada, eu encontrei o rio. Sem pensar duas vezes, me joguei na água. Tive que lutar contra as correntes, mas finalmente exausto, consegui chegar ao outro lado. Meu primo veio em minha direção correndo e muito nervoso. Nós saímos de casa ainda pela manhã e já estava anoitecendo quando eu saí da floresta. O tempo passou naquele lugar sombrio, tão rápido. Eu realmente não me dei conta do passar das horas. Quando chegamos na casa da minha tia, todos estavam preocupados. Eu me desculpei com todos, principalmente com meu primo, pela minha, pela minha insistência e teimosia, e fui embora na manhã seguinte, com a esperança de nunca mais sentir novamente aqueles sentimentos tão ruins. Mas com meu desespero, até hoje eu me sinto vigiado, acompanhada por alguém ou alguma coisa. Às vezes eu tenho a impressão de ver alguém no reflexo do espelho ou das janelas. De qualquer forma, a angústia, a tristeza e a aflição me acompanhou. Sei que por minha culpa, afinal, foi minha irresponsabilidade ter desafiado aquele lugar. E agora eu pago um preço muito caro por isso. Pessoal, e esse é o vídeo de hoje. Caramba, isso daí eu acho que é pra gente aprender, né? A escutar os mais velhos, quem sabe. Não é só uma história. A gente fica por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.